Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Paulo falou muito aos romanos em Roma e lhes deu muita advertência de que se cuidasse do judaísmo. Assim que vamos ver porque o tema desta noite é a doutrina do filho de perdição. A Bíblia diz que há filhos de salvação e há filhos de perdição. E então, o filho de salvação tem uma doutrina que é a graça, e o filho de perdição tem uma doutrina que é o judaísmo. E então devemos ver aqui, deixe-me fazer um apontamento aqui que quase que esqueci. Diz assim o verso 1 em diante, Paulo, que foi um judeu, um fariseu de fariseus, ele disse: irmãos, verso 1, papai, sim, disse: irmãos, certamente o anelo de minha mente, de meu coração, e minha oração a Deus por Israel é para a salvação. Como quem diz, eu quero que eles sejam salvos, porque não estão. Minha oração é para a salvação. Diz, porque eu, pessoalmente, eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Quer dizer que tu pode ser um homem muito zeloso por Deus, mas se não tens a ciência correta, teu zelo vai fazer dano. Sim, que não é o desejo que você quer. Não, eu quero servir a Deus, mas você não pode servir a Deus. Eu quero, não podes. Até que tenhas a ciência correta. Mas eu posso tratar de ajudar você em uma empresa que você tem. Eu quero ajudar você, mas não pode. Por quê? Porque vai me estragar o equipamento. Até que você não aprenda a manejar o equipamento, não pode me ajudar. Melhor, senta, observa e aprende melhor e me ajude. Porque imagine que o teu automóvel está danificado e você quer consertar. Não, um momentinho, não toque nele, porque ele tem um pequeno dano. Mas se você botar a mão aí, você pode danificar até o motor e não vai andar mais. Porque primeiro você tem que estudar mecânica. Então não é o que você quer, é o que tu sabes fazer para fazer o bem. Amém? Então Paulo disse, olha, os judeus, o povo de Israel, eu lhes dou testemunho de que o zelo deles matam, até matam por sua religião, mas não é conforme a ciência. E veja o que acontece no verso 3. O que acontece diz: porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o quê? Cristo. O fim da lei é o quê? Cristo. Quer dizer que Cristo veio para pôr fim a quê? A lei. E então Cristo pôs fim à lei, mas eles ignoraram e disseram: não, os 10 mandamentos de Moisés são nossos guia. Cristo disse: eu pus fim a isto. Veja, hoje mesmo há grupos que se chamam Adventistas do sétimo dia. Eles guardam o sábado. Pois, ao pôr fim à lei, tudo isto se cancelou, mas ainda eles guardam o sábado. E não são nem judeus, eles são gentios judaizados. Que os judeus estão fazendo mal, os gentios pior, porque não está suposto a fazer isso. Então o que acontece é que o fim da lei é Cristo, mas eles dizem: não, Moisés segue em pé.
Vamos ignorar a justiça de Deus, vamos estabelecer a nossa. Aí é onde está o problema. E então, quando eles ignoram o fim da lei, porque eles estão dizendo nós não cremos que Cristo é Filho de Deus e nem é Deus, e não cremos que este homem que morreu na cruz veio fazer nada por nós. Nós seguimos com nossa religião, vamos seguir guardando o sábado. Veja que este prédio era deles. Isto era uma sinagoga judaica. Eu tive que tirar aqui um monte de coisa. Isso parecia um tabernáculo judaico. Porque eles, o que estavam aqui, veja, que essa doutrina, 2000 anos depois ainda, permanece, tem muito dinheiro, porque ignoraram a justiça de Deus, estabeleceram a sua, e ainda seguem praticando o judaísmo. Agora uma pergunta: por que o judaísmo é a doutrina fundamental do filho de perdição, dos que vão se perder? Por quê? Porque é a mais parecida a Deus. Você não vê que essa doutrina judaísmo, o judaísmo tem toda a escritura, 39 livros da escritura falando disto. E então tem 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da lei, que se conhecem como o Pentateuco. Depois vem 12 livros de história, como 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, Josué. Todos esses livros, 12 livros de história. Depois vem os famosos livros poéticos, onde estão os escritos, até mesmo Salomão, que era o homem sábio da terra. Depois vem 5 profetas maiores, e depois 12 profetas menores. Tudo judaísmo. Depois aparece Deus na pessoa de Jesus Cristo a pôr fim a este pacto. E passa 33 anos de sua vida aqui na terra para pôr fim a esse pacto. Mas os judeus disseram: não, estabelecemos nossa própria justiça. O cristianismo para nós não nos importa nada. Isso é uma blasfêmia e vamos seguir com o nosso judaísmo. Por isso Hitler matou 6 milhões de judeus e não aparecia um anjo de Deus para ajudá-los. Não se meteram nisto. Por isso Karl Marx disse: a religião é o ópio dos povos. E teve razão. Você não vê que uma igreja que não tem a ciência de Deus te idiotiza e te ferra, te faz dano, te mata, te destrói? Uma igreja sem ciência é a culpada da corrupção política de teu povo, porque se mesclam com o catolicismo, e o catolicismo é uma má cópia do judaísmo. Uma cópia. Por isso todos os reis da terra fornicam com Roma e pedem seu conselho ao Papa. Por quê? Porque o papado é uma cópia mal feita do que é o judaísmo. Se você vai a uma missa e você vê ao sacerdote com incenso, e você vê que na Semana Santa eles cruzam véu e eles fazem... Isso o véu é dando símbolo ao lugar santíssimo, que é igual que isso aqui. Isso aqui era assim, quando eu cheguei aqui tinha coisas espetaculares, reais, do que é o judaísmo. Mas isso ignora a justiça de Deus. Isso é a ofensa maior que se faz a Deus. Tu e eu temos que ter zelo pela verdade. Temos que ser zelosos. Por quê? Os judeus, vamos ler aí mesmo em Romanos, o capítulo 11, verso 28, para que você saiba o que é um judeu para um gentio. 11, 28. Romanos 11, verso 28. Ah, papai? Sim? Veja o que diz. Paulo disse: assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são amados por causa dos pais. Pastor, você disse que os judeus por aqui são nossos inimigos? Não, não são nossos inimigos.
a religião deles. Eu tenho amigos judeus, você tem vizinho judeu, e aqui há muitos judeus em Miami, e talvez o teu chefe seja judeu, e talvez o dono da fábrica onde você trabalha seja judeu, e a empresa onde você trabalha pode ser judaica. Mas quando você fala de religião, são teus inimigos, se toca no tema. Isso te explico para que você não vá se tornar inimigo de judeu, nem vá maltratá-los, porque quanto à eleição, na parte de Deus, são amados por causa dos pais. Deus ama os judeus, Deus ama a gente equivocada, Deus ama as pessoas que estão no erro, Ele os ama, esperando que se conserte. Quantos estão comigo? Eu estou falando na internet com milhões de pessoas, e a todos que passam clique, estão me vendo ao redor do mundo. E então, quer dizer que quando tu serves a Deus, tu necessitas de uma ciência correta. Porque até mesmo este povo que Deus amou tanto, veja, que usou a Moisés para fazer uns milagres, abrir o Mar Vermelho, cruzaram 2 milhões de pessoas por aí. E são milagres entre eles. E esse filme dos 10 mandamentos, quando eu era jovenzinho, não é que sou velho, mas quando eu era mais jovenzinho. Pois esse filme, que interessante, quantos viram esse filme? Os 10 mandamentos. Olha, era impactante, verdade? Isso, não sei mais. Deus fez maravilhas com eles, mas isso é judaísmo. De fato, eu vi esse filme e me judaizou sem me dar conta. Você não vê que todos os povos estão enfeitiçados por meio de todos esses milagres? Isso enfeitiça. Por isso é que eu não recomendo que você mande tuas crianças à escola dominical, porque isso enfeitiça com contos judaizantes. Isso é perigoso. Você pensa, não, que não há problema, enquanto é melhor do que se vão aí jogar, brincar de patins. Eu prefiro que você vá brincar de patins do que ir para lá. Sim, porque eles quiserem ir para a praia com os vizinhos, eu prefiro que eles vão à praia e não à igreja. Digo, a igreja se fosse a igreja. Mas a questão é que uma religião que não tem a ciência correta não é igreja. Por isso é que eu não sei se você trouxe a escritura, mas depois você busca. Mas eu não quero nem ir lá, veja. Eu posso ir lá porque eu tenho a escritura aqui. Mas hoje eu estou cheio de zelo pela verdade, eu não quero nem ler, não vou mencionar. No capítulo 1 de Isaías, aquele profeta disse, olha, eu estou até por aqui, ferrado com as suas assembleias, seus jejuns, com suas vigílias. Olha, quando vocês levantam as mãos assim para mim, eu não vou escutar nada de vocês. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem zelo por dentro. Olha, eu conheço grupos aqui em Miami que fazem retiros de oração. Quantos já viram um retiro de oração? Olha, e dizem, não, sexta-feira vamos acordar mais cedo, porque na minha igreja tem jejum, tem oração, domingo, vai haver uma reconciliação de um matrimônio, e vamos passar à frente, e olha, e o pastor vai orar por nós. Olha, e isso se vê zeloso. E talvez nós de Crescendo em Graça estamos brincando num parque, ou jogando uma bola, ou estamos na praia, ou estamos lavando um automóvel. E eles, com esse zelo, dizem, parece mentira que vamos buscar a Deus, e nós lavando o carro, fazendo menos dano que eles que estão levantando as mãos, dizem, não vou escutar a vossa oração, porque o zelo sem ciência não funciona. Olha, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando intercedia pelos pecados do povo, ele se punha um adendo muito especial, especialmente a roupa interior. Vamos falar em espanhol. As cuequinhas, isso tudo era de seda pura e fina. Você sabe por quê? Porque quando ele ia diante da presença do Senhor, se ele suasse, era símbolo de obra e caía morto. E então isso era sombra. Então agora neste pacto, o suor
representa quando tu queres conquistar o favor de Deus por tua própria justiça, sem sujeitar-te ao evangelho revelado por Paulo nas 14 epístolas. Servir a Deus é melhor aprender como fazê-lo, porque senão não funciona para você. Isso você sabe? Hello! Você sabe que os povos se passam com a Virgem da Tal, a irmãzinha da caridade, um patrono do povo, e dali que está, e fazem procissão, e que o Senhor cuide-nos. Você crê que Deus cuida deles? Deus diz: segue com essas virgenzinhas que eu vou enviar um clarão de luz que não vão suportar. Você não vê que isso é ofensa a Deus? Sigam com os patroninhos e com as oraçõezinhas. Sigam com isso que eu vou enviar um bom furacão logo, especialmente aos países pobres, para que sofram, porque é que Deus é um Deus zeloso. E o pior que dói a Deus é a idolatria. Isso é bom. Diz que ele dá ira, e você não quer ver a Deus irado. Você sabe por quê? Porque quando Deus lhe dá ira, sabe o que ele não faz? Ele manda todos os anjos para descansar. Vão de férias essa semana e não ajudem a ninguém aqui na terra. Imagine, a Bíblia diz que nós temos anjos designados. Eu tenho um anjo designado à minha vida, para ajudar-me a mim em todas as minhas situações. Meu. E tu tens um também. Sim. E eu tenho que entender bem o evangelho, para que este anjo esteja contente comigo. Porque eu sofri muito na igreja. Eu não sofri quando eu era viciado em droga. Lá o que eu fazia era me gozando com os meus amigos, e bebida, em festa, carne. Desfrutava, arrumei problema, mas desfrutava. O problema foi depois que me converti. Quando eu entrei na igreja, então foi que começaram os problemas. Porque aqui era, você sabe, tratando com seres humanos, hipocrisia, esses apontando para aquele, esse para aquele. Eu não vou mais na igreja. E o outro, não, que eu não quero mais saber de igreja. Não me fale mais de igreja, porque eu já estou por aqui. O outro, uma divisão na igreja, dizem que isso, dizem que aquilo. E você não quer mais saber de igreja, porque uma chamada igreja sem a ciência correta não serve. Ah não, pastor, apóstolo, todos os caminhos conduzem a Deus. Pergunte a judeus se conhece, se conduzem a Deus. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Há um só caminho, e esse caminho você tem que encontrá-lo. Esse caminho é Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Sem isso, Deus não caminha. Veja o problema de servir a Deus sem ciência. Vamos ao livro aos Gálatas, aos Galacianos, capítulo 2. Diz: e reconhecendo a graça que me havia sido dada, ou seja, Paulo foi até onde estavam as 3 colunas grandes, que se chamam Tiago, Cefas. Cefas é Pedro e João, os 3 discípulos que eram o quê? E eram considerados como o quê? Então o que acontece? Eles reconheceram, olha isso, olha, Paulo, perdão, João, Tiago, ou seja, Jacobo, Tiago era irmão de Jesus na carne, Cefas, que é Pedro, e João eram as colunas antes que a graça fosse revelada a Paulo. Eles não conheciam a graça, porque o verso anterior, abençoado, te dizem que a Pedro foi dado o quê? O evangelho do quê? Verso 7, o que diz? O que diz o verso 7? Antes, pelo contrário, quando viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro de quê? Circuncisão é judaísmo. Abençoado. Estamos claros? Circuncisão, diga, circuncisão vem de circuncidar. Vem de Moisés. Isso é um rito. Então, a Pedro tinha um evangelho da lei.
de circuncisão, de judaísmo. Mas agora vem Paulo e consegue separar isto. E nos disse que essas 3 colunas reconheceram a ele. Reconheceram a Paulo. E veja o que diz o verso 9. Diz: e reconhecendo a graça, diga graça, que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, nos deram a mim e a Barnabé a destra em sinal de quê? De companheirismo, para que nós fôssemos a quem? E eles a quem? Paulo e Barnabé a quem? Aos gentios. E eles a quem? Aos judeus, a circuncisão, abençoados. Então, o que houve ali? Houve uma separação de quê? Olha, aqui há 2 coisas. Pedro, olha, veja que autoridade. Paulo não, porque Paulo chegou como abortivo por último. Paulo estava sumidinho aí, conversando. Imagina então Paulo, que era um perfeito na circuncisão, agora está com Barnabé pregando outra coisa, a graça. E então, pois, a ideia foi essa, mas olha, nós reconhecemos que Paulo é para os gentios, não se deve pregar judaísmo. Alô, estamos de acordo? Sim? Então, ok, pois muito bem, então entendemos isso, nós vamos com os judeus, seguimos com nossas coisas, ainda que o fim da lei é Cristo. Hello? O fim da lei é Cristo, mas Pedro, João e Tiago seguiam com suas coisas. Porque aqui foi dado a graça, não foi a Pedro e João, nem a Tiago, foi a Paulo. E Paulo tinha um discípulo que se chamava Barnabé, e então eles fizeram uma reunião. E há reuniões que se fazem hipocritamente, há reuniões que se fazem e se cumpre, verdade que sim. Você já tem ido em uma reunião em algum lugar onde se reuniram, já estiveram de acordo e depois não se cumpriu? Pois veja o que aconteceu aqui. No verso 9, diz que deram sinal de companheirismo para que nós fôssemos aos gentios e eles aonde? Agora veja o que acontece no verso 13. Veja o que aconteceu com os amiguinhos de Paulo. E em sua dissimulação participaram também os outros judeus, de tal maneira que até mesmo Barnabé, amigo de Paulo, foi também arrastado pela hipocrisia deles. Olha, abençoado, você está aqui comigo? Sim. Você pensa como eu penso? Sim. Ou é que eu tenho uma coisa na cabeça que me faz pensar como eu penso e você não pode pensar assim? Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Que eles fizeram uma reunião e disseram: olha, tu tens que ter lembrança de que um judeu não se dava conosco quanto ao que a religião se refere. Você tem que entender isso. Eles nos chamavam a nós cachorros gentios, não é assim? Sim. E eles não aceitavam, nos aceitavam com a condição de que se te proselitasse. Você tem que ser proselitado e pode chegar até o balcão, mas na sala não entra. Você tem que ficar fora. Ou seja, você é da família, mas não entra na sala, fica no balcão. Assim eles aceitavam os gentios. Mas aqui, como está falando Paulo, um homem de uma autoridade tremenda, Paulo foi onde estavam as colunas. E aonde foi que Paulo foi? Tudo tem um contexto abençoado. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 2. Aí mesmo. Veja o verso 1, o que diz? Depois, passados 14 anos, subi outra vez aonde? A Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, onde foi a reunião? Em Jerusalém. E o que aconteceu? Que Paulo convenceu as 3 colunas de que o quê? De que deixassem aonde? A nós os gentios. Mas já no verso 13, tinha os amiguinhos já de Paulo convencido e arrastado. Hello, você lê aí? Você lê? Eu quero que você veja, porque eu quero abençoado. A ideia minha é que tu pegue zelo, diga zelo, conforme a ciência.
Porque se eu consigo que tu pegue zelo, eu me multiplico. Porque então a ti te dá por pregar o que eu prego, e o que eu prego é bom. Porque é o zelo de Papai Deus. E vai te ajudar. Vai te ajudar. Ah, olha isso. E o filho de perdição não vai poder te enganar. Por quê? Eu te livro a ti, com esse ensino, eu te livro a ti. Olha, você tem que jejuar, você tem que fazer isso. Você tem que ir e não coma carne. Dia de Pentecoste é o próximo sábado. Olha, vem a Semana Santa. Semana o quê? Semana Santa, não pode mastigar. Não, deixa tudo isso. Esses contos que eu saí disso, rapaz. Eu estou em todos os dias santos. Eu guardo o ano inteiro. E então você já não tem que estar escutando aos parapsicólogos, que já que você é o signo de Libra, de Touro, tudo isso é lixo religioso. Você é um abençoado. E o seu signo é graça e apostolado. Olha, esses são os seus signos, graça e apostolado. Não se deixe levar disso, vão te lastimar. Não quero que te lastimes, eu quero que você caminhe em vitória. Que você caminhe com a mente limpa, clara, conforme a ciência de Deus. E não conforme a ciência dos judeus, nem do homem, nem dos parapsicólogos. Isso não vai te ajudar. Você não vê que isso não tem base bíblica? O que estamos falando tem base bíblica. Então o que acontece é que no verso 13, pois não, veja, acabando a reunião, chega no verso 11, veja, capítulo 2, verso 11, veja. Mas quando Pedro veio a Antioquia, ele resistiu cara a cara porque era de condenar. Em outras palavras, passaram 2 meses de reunião. Já Paulo disse, olha, você é um hipócrita, Pedro. Veja, Pedro. E mais, a mim está que você nem é salvo. A mim está que você é um filho de perdição, porque você está de condenar. Você não vê que o filho de perdição, os que danificaram o mundo, não estamos falando de duas ou três igrejinhas, irmãos. Estamos falando do mundo. Olha, o terrorismo de agora tem que ver com essas coisinhas que estamos falando. Vamos começar por aí, porque H é o Monte Sinai da Arábia. Hello, árabe. As torrezinhas lá. H, esses são os filhos de família de H. São filhos de, sabe? Porque H é o Monte Sinai da Arábia, que corresponde a Jerusalém, o quê? Pois esta, junto com seus filhos, estão em quê? Mas a Jerusalém de cima, símbolo. Porque há uma só Jerusalém, não é se há uma lá em cima. Haverá aqui em Miami? Não. A Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é o quê? É livre. Mas atual como está? Em escravidão. Aí não há aqui nada. E esses grupos evangélicos que se passam fazendo excursão para lá, cobrando $1.500 para que vá lá abençoar-te, batizar-te. Sabe essas coisas? Tem que dizê-las, porque isso são parte da doutrina do filho de perdição. Judaísmo, olha, o batismo em água é parte da doutrina do filho de perdição. Batizar-te em água. Ah, pastor, mas batismo, se isso foi o que salvou o meu filho de que não morra e não vá, o quê? Ao limbo? Isso é judaísmo, isso são lavamentos, isso são festas judaicas, isso da Santa Ceia, do pãozinho, do vinhozinho, isso são tudo festas judaicas, Páscoas judaicas, são símbolos. E as igrejas evangélicas estão cheias de tudo isso. Isso de lavar os pés, agora uma coisa que se meteu por aí, no norte da Flórida, de lavar os pés. Todo mundo passa, se você quiser ser humilde, deixe-me lavar seus pés. Imagine eu lavando teus pés. Posto que você venha com os pés e às vezes vem do trabalho sem tomar banho, para mostrar humildade. A humildade não se mostra lavando os pés de ninguém. Isso não é humildade. Tudo isso existe. Tudo isso é judaísmo. Tudo isso é doutrina do filho de perdição.
Isso de que te unjam com azeite, quando o padre começa aí com essas coisinhas, olha, tudo isso é doutrina do filho de perdição. Pastor, você se atreve a falar assim? Será que você não está equivocado? Como é que eu vou estar equivocado se eu estou lendo no Evangelho? Isso está aí, isso está claro. E os que me conhecem por anos sabem do que eu estou falando. Falo assim por causa da internet. Veja, vamos buscar em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque esses são falsos apóstolos, falando de Pedro, João e Tiago. O contexto, mas não, eu não estou sacando aqui palavras fora do contexto para fazer um pretexto. Estou falando com o texto. Ou seja, diz, porque esses são falsos. Sabe por que eles são falsos apóstolos? Os 11 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nos dias da carne. Porque quando o Cristo morreu e ressuscitou, caducou, esses apóstolos deixaram de ser apóstolos. Eles não estavam supostos a pregar mais. Ou seja, até ali, eles eram apóstolos até que Cristo morresse na cruz. Ao pôr final à lei, então os 11 ficaram sem trabalho. Fecharam a fábrica da circuncisão. Mas em troca, eles fizeram um rolo e mataram a Paulo e seguiram com a fábrica da circuncisão, se meteram em Roma, e de Roma passaram na Espanha e ferraram a todos. Esse é o mistério da iniquidade. Isso é o que aconteceu. E que nos enganaram os católicos, os evangélicos, todos os protestantes, os mormons, os testemunhas de Jeová, todos nos enganaram com circuncisão. Olha, se cheira a lei, sai daí. Se cheira a proibições e a rudimentos doutrinais, não se meta aí, que cedo ou tarde vão lhe dar um rebu aí. Como a graça, o evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Você é um abençoado e o seu signo é graça e apostolado. Olha, esses são os seus signos, graça e apostolado.